Bem-vindo mais uma vez ao Curtindo a Cozinha. Meu nome é Peter e hoje nós vamos falar um pouco sobre farinha. A farinha no Brasil está dividida em três tipos. Ela tem o tipo 1, a farinha tipo 2 e a farinha integral. A farinha tipo 1 e a farinha tipo 2 são farinhas brancas, tá? E a integral é quando a gente pega o grão inteiro do trigo e moe. Então a gente está moendo a casca, que é o farelo de trigo, está moendo o miolo, que chama endosperma, e está moendo o núcleo, que é o germe de trigo. Então a gente faz a farinha integral, que é uma farinha muito rica, é uma farinha com muitas fibras. A farinha tipo 1 e a farinha tipo 2 são farinhas brancas, então elas são feitas só com o miolo do trigo, o endosperma. A diferença entre a 1 e a 2 é o tamanho do grão após a moagem. Uma é um pouco mais fina e a outra é um pouco mais grossa. A tipo 2 a gente não encontra para vender, porque ela é toda direcionada para a indústria da bolacha e do biscoito, tá? Então a gente não vai encontrar. Então a gente só encontra farinha tipo 1 para vender. Agora, como a gente vai saber qual é a melhor farinha tipo 1 para panificação? Qual é a melhor farinha para a gente fazer um pão? Tá, dentro desse endosperma, desse miolo da farinha, ele é composto por amido, ele é composto por glicídios e proteínas. Tá? As proteínas que estão nesse endosperma que formam o glúten. Tá? Então toda vez que a gente pega uma farinha, coloca água e começa a bolear a massa, a gente ativa o glúten da farinha, que são essas proteínas. A gente sabe que quanto maior foi a cadeia de glúten da farinha, melhor vai sair o pão, tá? Porque o glúten, qual é a função do glúten? O glúten ele vai te dar elasticidade e vai te dar resistência à massa. Então, quanto mais elasticidade e mais resistência, melhor vai sair o pão. Porque na hora que a gente põe o pão para fermentar, os gases que estão dentro vão crescer, ele vai fazer o pão crescer, ele vai ter muita resistência e elasticidade, ele não vai rachar, ele vai aguentar muito mais tempo de fermentação. Então, se o responsável por essa cadeia de glúten são as proteínas, então quanto mais proteína tiver dentro da farinha, melhor vai ser essa cadeia de glúten. Aí a gente chega num ponto que a gente pode classificar uma segunda classificação nas farinhas, que são as farinhas fracas e as farinhas fortes. Tá? A farinha fraca para panificação, ela tem um teor de 10 a 12 gramas de glúten por 100 gramas de farinha de trigo. Tá? E de 12 para cima a gente considera uma farinha forte. Tá? Então, como a gente vai saber qual é a farinha fraca e a farinha forte? Quando a gente for no supermercado comprar uma farinha, você não tem que olhar a marca da farinha. Você vai do lado da farinha, aqui tem informações nutricionais. Nessas informações nutricionais, você tem o valor energético, você tem carboidratos e você tem proteína. Tá? Por exemplo, essa farinha, ela está em 5 gramas de proteína para 50 gramas de farinha de trigo, que é uma outra coisa que é diferente da farinha nossa para a farinha importada. Aqui a gente classifica, a gente faz a tabela em cima de 50 gramas de farinha, não em cima de 100. Tá? Então, ela, por exemplo, ela tem 5 gramas para 50, então ela teria 10 gramas para 100, que é o dobro. Então ela é uma farinha fraca para pão. Essa farinha é uma farinha de excelente qualidade, mas para pão ela não é legal, porque ela é considerada uma farinha fraca. Em compensação, aqui nós temos uma outra farinha, que também tem aqui, proteínas, 6 gramas para 50 gramas de farinha de trigo. Significa que ela tem 12 gramas para 100. Então essa aqui já é uma farinha forte. Essa farinha aqui já é uma farinha boa, uma farinha ideal para panificação. Essa aqui já seria bem melhor do que essa. E aqui tem uma outra que a gente compra, que é já a panificação mesmo. Eu acho que dificilmente vocês vão achar em mercado, que é uma farinha com 7 gramas de proteína para 50. Então ela é uma farinha com 14 gramas de proteína para 100 gramas. É uma farinha muito forte. Essa aqui é a farinha ideal para panificação.
tá? Então, quando você for agora comprar, você não se preocupa mais em olhar a marca da farinha, e sim a porcentagem de proteína que tem a farinha. Outra coisa, informações nutricionais. Primeira tabela, aqui tem os nomes, proteína, carboidrato. Segunda tabela do meio, ela tem os valores, tá? Esses são os valores que você tem que ver. Essa terceira tabela aqui, que eu já vi muita gente falando, para olhar a terceira tabela para ver, né, se a farinha era boa, se a farinha era ruim. Cara, isso aqui são valores diários. Aqui já tem até informação. Valores diários referentes a uma dieta com base em 2.000 calorias. Essa tabela, essa parte da tabela você ignora, tá? O que vale é o valor que está do lado que está escrito proteína. Proteína 5 gramas, proteína 6 gramas, proteína 7 gramas, ok? Outra coisa importante para quando você for comprar uma farinha: dê preferência às farinhas premium, tá? Porque ela é uma farinha mais pura. Outra coisa que existe na farinha, que também não está escrito na nossa farinha nacional, é a quantidade de cinzas que tem na farinha. Porque na hora que a gente está fazendo o processo de moer o trigo, aquilo é feito em altas temperaturas, tá? Então tem farinha que na hora que você está fazendo, ela queima mais, a farinha fica suja. Você pode perceber que quando você vai comprar farinha, tem farinha mais escura e tem farinha bem clarinha. Então, quando for comprar, além da proteína, vocês dão uma olhada, tenta comprar a farinha mais clara possível, tá? Porque como não está escrito no rótulo, a gente sabendo que ela é mais branca, ela está mais pura do que a mais escura. Então ela vai ter muito menos quantidade de cinzas. Você já sabe que no Brasil só existe um tipo de farinha, que é tipo 1. Só que agora você também sabe que a gente pode subclassificar elas, como uma farinha forte e uma farinha fraca. Uma farinha que você tem um teor de proteína de 10 até 12 é uma farinha fraca para panificação. E de 12 para cima é a farinha ideal para panificação. Eu dou ênfase nesse negócio de panificação porque as outras farinhas são ótimas para você fazer bolo, ótimas para você fazer tortas. Então elas são excelentes para outras coisas. Elas só não são ideais para a panificação. Embora você até consiga fazer um pãozinho legal com ela, tá? Mas não são ideais. Segunda coisa que a gente sabe, quando for comprar a farinha, a gente tem que procurar a farinha mais clara possível. Geralmente são as farinhas tipo premium, que elas são mais clarinhas, porque aí ela tem uma pequena quantidade de cinzas, que vai deixar o seu pão mais claro. Okay? Então é isso, tá? Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreva no canal e até a próxima.